pessoal, bom dia a todos. Na aula passada a gente investigou dois exemplos de funções termodinâmicas, uma aceitável e outra que não é aceitável, que não segue os postulados de termodinâmica, né? E agora a gente continua o desenvolvimento do formalismo, né? Agora essa ideia é falar um pouco sobre parâmetros intensivos, né? E para identificar algumas derivadas como sendo grandezas importantes. Bom, a gente já vai falar sobre o que é parâmetro intensivo, né? Então, continuando a desenvolver o formalismo. Então a gente tem, né, que a gente viu que a energia ela pode ser dada em termos, né, de parâmetros, e esses parâmetros são os parâmetros extensivos: S, entropia, V, volume, e número de moles, né, N1, N2, etc. A gente precisa muitas vezes, né, da diferencial total de U. Então, como U é uma função de várias variáveis, né, du envolve derivadas parciais. Então, du ds a v e n constantes, vezes ds, mais du dv a s e n. N representa coletivamente, né, todos os n1, n2, etc. V mais uma somatória de du dnj a sv a ni com i diferente de j, né, vezes dnj. Isso é a diferencial, né, total de U. Bom, sendo du uma energia, né, tem unidade de energia, cada um dos termos aqui, então, tem, né, também, né, unidade de energia. Né? Como cada um desses termos tem dimensão de energia, cada um deles, na verdade, corresponde realmente a um tipo de energia. Cada uma dessas derivadas aí, né, na verdade, tem um nome. E aí que é a coisa interessante em termodinâmica, né? E é por isso que o conhecimento de uma relação, né, termodinâmica que seja termodinamicamente aceitável, né, o conhecimento de uma dessas relações permite que a gente obtenha toda a termodinâmica do sistema. Né? Por quê? Para começar, a gente vai falar sobre essas derivadas. Cada uma delas é uma grandeza e tem uma interpretação física.
Então, cada uma das derivadas tem um nome, cada uma dessas derivadas é uma grandeza física, cada uma dessas derivadas aí, né, vai ter um símbolo também. Então, associando coisas aqui, né? Tem uma delas, né, que a gente já pode imaginar aqui, né? Se a gente pensar na primeira lei de termodinâmica, como a forma que a gente já viu, né, a gente vai ter que, pensando num termo que envolve PDV, dUdV está ligado com pressão. As outras vão ser as seguintes: dUds, V e N, isso é exatamente aquilo que a gente define como sendo temperatura. Então, temperatura, a grandeza física temperatura, né, é obtida através da derivada de U com relação a S. Então, dUds, a derivada dUds, fornece o que a gente chama de temperatura, bom, pensando sempre em temperatura absoluta, né? dUdV, a S e N, né, vai ser menos P, onde o P é pressão. Então, a derivada de U com relação a V, ou menos a derivada de U com relação a V, vai dar menos P. Né? dUdV sendo menos P, aqui a gente vai ter menos PDV, que é o trabalho fornecido para o sistema pelo meio externo. E os dUdN, né, calculados a SV e NI com I diferente de J constantes, né? Isso é o que a gente chama, né, de potencial eletroquímico ou potencial químico. Então, esses μJ, né, é o que a gente chama de potencial eletroquímico. Vai ter um potencial eletroquímico ou simplesmente potencial químico para cada componente do teu sistema termodinâmico. E aí, com o 17, né, 16 vai ficar da seguinte forma. Então, dU vai ser TdS menos PDV mais μJ dNJ. E, como eu falei, cada um desses termos aqui tem dimensão de energia, é uma forma de energia. Esse é trabalho mecânico. Já vamos falar sobre os outros aí. Então, algumas observações. Primeira coisa, esses parâmetros T, P e MJ, né, são intensivos. Então, os parâmetros intensivos são temperatura, pressão, potencial químico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você pegar dois sistemas, né, que estão numa temperatura T, a composição dos dois sistemas não vai estar numa temperatura 2T. Na verdade, vai estar na temperatura T. A energia interna dos sistemas vai somar, o volume dos sistemas vai somar, mas a temperatura dos sistemas não vai somar.
Então, temperatura, pressão, acontece isso. Aproveitando aqui uma coisa importante. Primeira coisa, identificar qual é a variável que está sendo derivada, que no caso aqui é U. Segunda coisa, identificar claramente qual é a variável em relação a qual você está derivando. Aqui é S, aqui é V, aqui é E. Terceira coisa, identificar claramente quais são as derivadas que estão sendo, quais são as variáveis que estão sendo mantidas constantes. Então, du, ds, a v e n é t. Isso é uma coisa importante para não derivar a variável errada com relação à variável errada ou mantendo a variável errada constante. Tá? Então aqui U está sendo interpretada como função de S, V e N, e aí du, ds assim da temperatura. Tá? Isso é uma coisa importante por causa que a gente, conforme a gente faz em clássica, a gente em clássica vê mais de um formalismo. Lagrangiano, Hamiltoniano, Hamilton-Jacobi, Newtoniano. Aqui a gente vai ver mais de um formalismo e cada um dos seus formalismos tem as suas respectivas variáveis. E aí você tem que cuidar muito bem com relação a qual é que é o formalismo que você está trabalhando. Bom, voltando aqui, então, a primeira observação é que esses parâmetros são intensivos. Quando você faz uma composição de sistemas, eles não se somam. Tá? 2. As definições que a gente viu ali são definições formais. E, pelo menos a parte do PDV, coincide com aquilo que a gente já viu. Então, pelo menos em 2 casos que a gente tem algo mais de sensação, de sentidos, elas devem coincidir com algo que a gente conheça. Então, A define temperatura como sendo du/ds. Tá, beleza, ok, tudo bem. Quem garante que isso está certo? A gente tem alguma ideia do que é temperatura, pelo menos a gente sente a temperatura, variação de temperatura, enfim. P sendo menos du/dV também. A gente tem algum tipo de ideia sobre o que é pressão. Então essas definições têm que ter algum tipo de conexão com aquilo que a gente realmente espera para algo que seja temperatura, para algo que seja pressão, enfim. E daqui a pouco a gente vai ver isso, que de fato é assim. Porque não basta a gente chegar aqui e dizer que temperatura deu ds e isso não tem nenhuma conexão com aquilo que a gente, por exemplo, mede com um termômetro. Mas de fato tem. Três. O termo menos PDV a gente já viu, é um trabalho mecânico. É uma forma de energia,
Então, no caso do trabalho mecânico, a gente já tinha falado dele, né, como sendo menos PDV, isso a gente vê lá em Física Básica 2, algo assim. Eventualmente talvez como PDV, sendo o trabalho do sistema e não o trabalho feito sobre o sistema, né? Cuidar com isso. Então, dW é menos PDV, lembrando que é o trabalho feito sobre o sistema. 4. Né? Se a gente tem número de partículas constante, né? Então dmj é igual a zero. E aí, nesse caso, a gente falou já sobre a primeira lei da termodinâmica para um número de partículas constantes, né? Nesse caso, né, quando a gente tem número de partículas fixo, a formação da conservação de energia, a gente já viu, é dada pela equação 1, é du é dq mais dw. Já fizemos até um exemplo sobre isso, né? Isso acontece quando dnj é igual a zero. E aí, comparando com 18, a gente identifica quem é que é dq. Então, a gente obtém quanto é que vale o fluxo de calor, né, infinitesimal. Então, a gente tem que TdS, né, é uma forma de energia, né, e aí dq, o calor transferido, ele é justamente TdS. Então, está ligado, né, calor, transferência de calor, né, o calor fornecido ou retirado está ligado com uma variação de entropia. Então, você, para ter, né, transferência de calor, você tem que ter variação de entropia. Então, trabalho mecânico está ligado com variação de volume. Calor está ligado com variação de entropia. Então, num processo adiabático, em que não há troca de calor, né, não tem variação de entropia. Então, se um sistema está envolto numa parede adiabática, né, esse sistema vai ter entropia constante.
se o sistema está envolto em paredes adiabáticas, o sistema tem S constante. O sistema pode ser formado por subsistemas, e os subsistemas não necessariamente têm S constante, a menos que os subsistemas também estejam envoltos em paredes que são adiabáticas, né? E aí, da mesma forma como a gente tem um diagrama PV, que é interessante para falar, por exemplo, de processos isobáricos, né, e isométricos, um diagrama para falar de processos isentrópicos é outro, tá? É um diagrama TS. E aí, se a gente tem um diagrama TS, né, a gente tem dois processos que são importantes, que são bem descritos num diagrama TS. Né? Um é um processo isotérmico, feito a T constante, outro é um processo, né, isentrópico, feito a S constante. Então, o primeiro processo é esse processo aqui. Isso é um isotérmico. Onde essa área é justamente o calor que foi fornecido. Você começa aqui e vem parar aqui, o calor fornecido é, né, a área desse retângulo aí. Daí o outro processo importante é o processo também no TS, que é um processo que tem S fixo. Então é um processo adiabático ou isentrópico. E aí, claro, né, a área sobre a curva é zero. Então, né, aqui tem dq igual a zero. Genericamente, vou dizer aqui, né, é o isentrópico ou adiabático. Em geral, no diagrama TS, se você faz alguma coisa do tipo isso aqui, a área embaixo da curva é o calor que foi fornecido, né? Se
você estiver saindo nesse sentido, o calor é positivo, no outro sentido, o calor é negativo. Então, isso. Mais uma observação. Então, falando de termos que são conhecidos, né? Tem um outro termo que envolve então o potencial químico, que também é um trabalho químico. Então, o trabalho químico envolve variações nos números de moles dos constituintes. Então, também é uma diferencial inexata, também envolve um processo é uma transferência de energia e tem que haver troca de partículas, né, entre os sistemas. Considerando então essas definições que a gente falou, a gente vai ter dU, né, vai ser dQ, que é TdS, né, mais dW, que é menos PDV, mais o trabalho químico, que é dado pela somatória MJ/dNJ, né? E aí, eventualmente, se você tivesse, por exemplo, um sistema magnético, haveria mais uma parte que seria o trabalho magnético, que você expressa ele em termos, por exemplo, de magnetização, né? Bom, aqui, né, isso aqui é número de moles, que é adimensional. Como isso aqui tem que ter dimensões de energia, isso aqui então tem dimensão de energia também. Então, o potencial químico, né, ou eletroquímico, você pode usar Joule, né, eventualmente pode usar electronvolt também, mas lembrar que isso é uma energia, tá? Bom, então, o que a gente viu, né? Nesse momento a gente viu algumas coisas. Primeiro a gente identificou temperatura como sendo uma derivada, né? Pressão como sendo uma derivada, e potencial químico, que é uma grandeza para a física talvez seja um pouco mais, assim, não tão comum, mas em química, né, o potencial eletroquímico é uma coisa importante, né? Identificamos eles como sendo derivadas, né? E aí são funções intensivas, né? Essas funções que são funções intensivas, então elas não se somam quando você faz uma composição de sistemas, né? A gente ainda tem que verificar que
T dado daquela forma, né? Por meio daquela derivada. Corresponde ao que a gente espera de uma temperatura, né? E a gente vê que a gente pode montar a primeira lei da termodinâmica, agora para número de partículas variável, introduzindo um trabalho químico, né? Sendo que dq está ligado com TdS, então tem que ocorrer variação de entropia para acontecer a transferência de calor. dW está ligado com dV, tem que haver variação de volume, e o trabalho químico tem que haver, né, variação de número de partículas para que haja um trabalho químico associado ao processo que você viu, processo termodinâmico. Tá? Bom, o que a gente vai fazer na próxima aula? Continuar com o formalismo, né, e falar algumas coisas importantes a respeito, né, justamente do conhecimento dessas relações para temperatura, pressão e potencial químico, que são chamadas, né, de equações de estado. Então, próxima aula a gente continua no desenvolvimento do formalismo. Obrigado a todos, até mais, tchau!